Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo de número 40, verso de número 28, diz assim, a palavra do nosso Deus: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Podem sentar com a graça de Deus. Existe algo que todo mundo tem. Seja pobre, seja rico, seja o branco, seja o negro, seja o de esquerda, seja o de direita, que é o tempo. Todo mundo tem um tempo. Uns sabem usar de uma forma melhor, outros não. O tempo, ele não é algo onde o nosso Deus, ele habita. Deus, ele está acima e está fora do tempo. Tempo é algo que eu e você detestamos perder. O mundo vai dizer, né? É um ditado popular, que tempo é dinheiro. Tempo é o maior ativo que eu e você temos. Nós temos vários problemas nessa nossa geração. Um dos problemas é o vício, que a gente veio banalizando muito, né? A gente enfatizou por muito tempo. A gente enfatizou por muito tempo o vício em drogas, vício em pornografia, vício em coisas que nitidamente são pecado. Só que existe o vício das redes sociais, o vício do celular. Eu acho interessante que há não muito tempo atrás, os mais velhos, né, que repreendiam as crianças, os mais novos, por ficarem muito tempo no celular. Só que hoje não é mais assim. Não é só com os jovens, não é só com as crianças, são com todos, né? Os mais velhos gostam muito daquele o joguinho lá, o Candy Crush, né? Fica lá, enfim, eu não sei explicar, até baixei esses dias, é bem legalzinho, né? Mas perde tempo. E a gente vai vendendo o nosso tempo a preço de banana. A gente vai se esvaindo, esvaindo. A gente, às vezes, tem uma síndrome de Deus. A gente acha que a gente é Ele e que tem todo o tempo do mundo. A gente se acha senhor do tempo porque a gente, às vezes, quer abraçar tudo e quer fazer tudo. E se frustra porque não consegue fazer. E a gente vai trabalhar sobre a eternidade de Deus, continuando sobre os atributos dele. É fundamental conhecermos a Deus. E como tenho dito à igreja, o problema hoje não é a falta do conhecimento, mas é ignorar o conhecimento. O problema hoje não é ter um conhecimento de fácil acesso. O problema é que a gente rejeita esse conhecimento. Ontem estávamos lá na Bienal do Livro, né? E estava assim, irmãos, lotado. Aí eu virei para minha esposa e falei, como é que pode, né? O brasileiro é tão ignorante, é tão estúpido em algum nível, e está aqui lotado. Por quê? Porque não se aprofunda naquilo que se faz. Porque não se tem um interesse em aprender de verdade, no nosso caso, sobre a pessoa de Deus. A gente cria vários ideais do que é ser igreja, de como tem que ser a igreja, de como tem que ser a estética da igreja,
de como tem que ser o culto, que a gente não se preocupa com aquilo que é fundamental, que é o nosso relacionamento com Deus. E isso é o que a gente mais vende. Você pode ver, irmão, quando a gente tem algum evento, quando a gente tem algum compromisso, você facilmente cede o tempo do teu devocional, o tempo da tua oração, o tempo da tua leitura da palavra, que é ali que você vai conhecendo a Deus. Você tem algumas congregações que, quando precisam colocar ali um café da manhã de recepção dos novos membros, vai sempre sacrificar a escola bíblica dominical. Tem que colocar um evento, você vai sacrificar aquele momento do ensino, do aprendizado. Por quê? Porque é melhor você ter um povo ignorante. É melhor você ter um povo que não sabe o que a Bíblia diz sobre o seu Deus. Só que a Bíblia vem nos chamando diariamente para conhecermos a Ele. A Bíblia vem nos chamando pessoalmente para termos essa proximidade com Ele. O propósito de Cristo, quando Ele vem na terra, é nos salvar do pecado, para nos restaurar aquilo que Adão perdeu no início, no princípio. O que Adão perdeu? O Deus que vinha visitá-los ao entardecer. Ele tinha essa comunhão. Deus, estando então fora do tempo, ele se torna não aquele que habita, mas aquele que originou o dia. Lá em Gênesis 1 vai estar escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. O termo em hebraico para criou é o termo bará. O termo bará, no hebraico, ele não é apenas criar a partir de algo. Pelo contrário, ele é criar a partir do nada. Ou seja, não existia espaço, não existia matéria e não existia o tempo quando Deus criou todas as coisas. E uma das suas criações foi o tempo. É por isso que o profeta messiânico, Isaías, no capítulo 9, no verso 6, um verso muito citado no período do Natal, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías coloca o Messias, o Deus que se faria homem, como Pai eterno, como aquele que originou tudo, inclusive o tempo. Hebreus 7, de 1 a 3, vai dizer: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando olhamos então para a pessoa de Jesus, para a pessoa do Pai, para a pessoa do Espírito, quando olhamos para o nosso Deus, a gente vê muito além da própria existência e da própria criação, porque o tempo também foi criado por Ele. Nós falamos na semana passada sobre a imutabilidade de Deus e demos o exemplo. Se a gente tem ali 100 mil anos e a gente tira 1000 anos, quanto é que vão sobrar? 900 mil. Ou melhor, vai sobrar mais, né? Eu não sou bom de matemática. A minha área é outra. 999, né, irmão Verão? Amém. Tá vendo? Como é bom ter gente inteligente na igreja. Agora, se a gente tem 1 milhão de anos e a gente tira 100 mil anos, quanto é que vai sobrar? Vai sobrar um número alto.
Agora, se a gente tem a eternidade e a gente tira da eternidade 1 milhão, a gente subtrai da eternidade 1 milhão, quanto sobra? Eternidade. Você entende a complexidade de quem Deus é em relação ao tempo? É como Hebreus diz, ele não tem início, ele não tem fim, ele não tem origem, a origem é ele. Tudo veio dele. É por isso que Paulo fala em Atos 17, nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos, a criação está nele. Ele não está detido pela criação, é por isso que Salomão ele ora e fala, nem o céu dos céus te pode conter, porque ele está acima disso, ele está fora disso. A eternidade é a maior garantia do que Deus faz e que ele faz é bom e de que o que ele promete será cumprido e acontecerá. Irmãos, quando a gente pega as profecias de Jesus e ele indo cumprindo uma a uma cabalmente, a gente vai jogar a probabilidade e vai entender que o acaso não criaria isso. Quando a gente vê isso, aí tem que ser com os cientistas, quando eles vão falando da harmonia do universo, tudo colocado no seu devido lugar, a Terra não está tão longe do Sol para que a gente não morra de frio e não está tão perto dele para que a gente não morra de calor. Isso não pode ser o acaso. Tem uma mente brilhante, uma mente inteligente por trás, que desenhou tudo e colocou tudo no seu devido lugar. E essa mente está fora da criação. Essa mente, esse ser que é Deus, quando ele promete, ele cumpre. É por isso que Deuteronômio 32, 40, ele fala assim, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Irmãos, quando Deus ele promete algo, quando Deus ele dá uma palavra, quando tem uma palavra de sabedoria na igreja, uma palavra de conhecimento, uma profecia, ela vem da parte de Deus, pode ter certeza que ela vai se cumprir. Anos e anos atrás, o Senhor fala, olha, vai surgir um rei, o nome dele é Josias, ele vai consertar tudo, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, o povo vai se dispersando, o que acontece? Surge um rei. Colocam o nome dele de Josias. E ele restaura tudo em Israel. Amados, quando a gente olha e vê um homem sozinho, pelejando, ele achava que estava sozinho. E ele começa a dar palavras, dar direcionamento, ele fala, não vai chover, porque o Senhor estava com ele. E não chove por 3 anos e meio. E depois ele faz fogo descer do céu e volta a chover, porque quando ele fala segundo a sua existência. Ele levanta as mãos para os céus e diz, eu vou te guardar, eu vou te direcionar, porque eu vivo para sempre. Não tem nada que pode pegar Deus de surpresa, irmãos. Ele faz o seu juramento de acordo com a sua própria vida. Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. E o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Isaías 40, versos 6 a 8 diz, uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tiago 1, 9 a 11. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Aqui a gente começa a entrar em um contraste interessante. Mostra a grandeza de Deus e da sua palavra.
mostra que ele é eterno e a sua palavra o acompanha nisso. Porque ele é a própria palavra, amém? Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos o próprio Deus. É por isso que é um livro tão poderoso. É por isso que é um livro que não pode sair do nosso dia a dia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se preocupa com o dia a dia, mais do que se preocupa com a própria palavra. É isso que o salmista está dizendo. Aí ele vai colocar o porém, o mais. Mas antes ele tem o seu prazer, irmãos, na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ao acordar é a palavra. No almoço é a palavra. No lanche é a palavra. Antes de dormir é a palavra. Quando a palavra vai permeando a nossa vida, a gente vai encontrando a eternidade. Porque essa nossa vida passa. O nosso trabalho, ele vai passar. A nossa empresa vai passar. O teu marido, a tua esposa vai passar, porque ou o arrebatamento vai chegar, ou a morte vai chegar. Tudo vai passar, seja uma glória, seja algo que construímos, seja um legado que deixamos em algum momento, isso vai passar. Mas sabe o que vai permanecer? A palavra de Deus, a Bíblia, os ensinamentos de Cristo, dos profetas, dos apóstolos, não tem fim. É por isso que a palavra é eterna. É por isso que a palavra ela não muda. Eles vão tentar atualizar a Bíblia de todas as formas. Eles vão tentar mudar, só que não vai se tirar um tio, não vai se tirar uma vírgula antes que tudo se cumpra, irmãos. No céu vai acabar tudo. Só vamos ter a própria palavra viva. Até os dons vão passar. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, não. Ela será eterna. O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso, aleluia, sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que em vós foi evangelizada. O apóstolo Pedro, ele sintetizou e explicou a profecia de Isaías. Nós fomos resgatados, não foi com dinheiro, mas foi
com um ativo mais precioso, que é o sangue de Cristo. E ele morreu como um cordeiro imaculado, ou seja, ele foi inocente, mas foi o sacrifício para aplacar a ira de Deus sobre a nossa vida. E isso aconteceu para que vocês vivessem em harmonia, para que vocês vivessem em amor. Ele fez isso para que vocês vivessem igreja. Ele fez isso para que vocês congregassem, porque essa é a vontade dele, pela palavra de Deus que permanece para sempre. Porque toda essa tua vida vai passar, mas a gente tem que obedecer, por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre, ó Senhor. A tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. É como dizemos, irmão, a eternidade habita nele. Ele a criou, ele criou o tempo, ele criou o dia. Inclusive Isaías também fala, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode escapar da minha mão. Antes do conceito de dia, ele já está. Só que nesse contraste, a gente tem muito problema. Nos últimos dias, chegou-nos uma situação onde o problema que está gerando um quase divórcio, sabe qual é? Gerenciar o tempo. É como falamos no início, a gente tem uma idolatria que se reflete em nós. A gente tem síndrome de Deus. A gente acha que controla tudo. A gente quer mandar em tudo. E em tudo mesmo. Quantas vezes a gente não fala, nossa, eu preciso de um dia de 48 horas. Se eu falo isso, Elaine, então eu estou falando que Deus errou. Ele me deu 24 horas para viver. Não foi 48. Eu não preciso de mais do que isso, irmãos. Eu preciso gerenciar melhor os meus dias. Eu preciso gerenciar melhor o meu tempo. Por quê? Quando você não gerencia, você fica em falta na comunhão com teu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. E você vai ficando distante. Aí, daqui 5, 10 anos, você vai ver o teu filho indo por um caminho mau. Aí você bota a mãozinha na cabeça e fala, Senhor, aonde foi que eu errei? Você errou lá atrás, quando deixou de ter um momento com ele ensinando a minha palavra. Você errou lá atrás, quando você deixou de ter comunhão com ele. Você errou lá atrás, quando você deixou de ser amigo dele, e o melhor amigo dele estava lá no mundo. Você errou quando você não levou ele para a igreja. Você errou quando você não sentou para orar com ele. Você errou quando ele vinha te questionar alguma coisa, você não deixava ele questionar, porque você se achava grande demais. Você se achava maioral demais. E não tinha essa proximidade com ele. E você vai errando como pai, vai errando como mãe, pela desculpa de eu não tenho tempo. Aí quando você diz que não tem tempo, teu filho tem 3, 4, 5, 6 anos. E ao invés de você educar o teu filho, você coloca o YouTube para educar o teu filho. Você coloca a TV para educar o teu filho, com a premissa de eu não tenho tempo. Como é que se educava no passado, então, quando não tinha tecnologia? Como é que cuidava da criança? Esse é um exemplo, um aspecto de como a gente tem uma idolatria a nós mesmos, que vai acabando com a nossa vida, vai acabando com a nossa família, vai acabando com a nossa espiritualidade. E o único problema é o mau gerenciamento. Só que aí a gente acha que vai ter que fazer uma mentoria, tem que fazer um curso. Não, irmão, tem que orar. Moisés escreveu um salmo, e nesse salmo ele expressa essa preocupação. Ele vai falar da eternidade de Deus e vai falar da efemeridade da nossa vida, como a nossa vida é limitada, e nós precisamos reconhecer isso. Não adianta eu, como pastor da igreja, querer abraçar todas as demandas e querer criar um monte de coisa dentro do ministério da congregação,
Se hoje nós não vamos conseguir fazer, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Moisés, no Salmo 90, vai falar: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de tudo, tu lá estavas. Antes da existência, tu lá estavas. Antes de o povo ser levado cativo para o Egito, o Senhor lá estava. Depois, o Senhor também estava. E tu reduzes o homem à destruição. E disse: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira. E pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Quarta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Irmãos, quem foi Moisés? Moisés foi um grande profeta, foi um legislador, foi aquele que Deus escolheu para libertar o povo. E ele teve uma preocupação: como estou vivendo os meus dias? Como este povo vive os seus dias? Porque o Senhor nos guarda, sim, de geração em geração. O Senhor nos conduz, sim, debaixo da tua gloriosa mão. O Senhor está conosco, sim, o Senhor está. O Senhor é eterno, só que nós temos um limite. Nós temos algo que nos para, que é o tempo. Seja a vida e a morte, seja o sono, seja o cansaço. E qual é o grande dilema? Como é que a gente vai resolver? A gente vai orar. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Porque tudo fez, Eclesiastes 3:11, Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Queridos, ele colocou a eternidade em nós. E houve um homem no passado que orou: Senhor, grava a eternidade
nos meus olhos. A nossa vida, ela é eterna, porque depois da morte ela continua, ela não acaba. Quando nós não temos a consciência disso, quando nós não olhamos e guardamos a eternidade do nosso coração, a gente desperdiça a nossa vida. A gente joga fora a nossa existência. Quando a gente se preocupa e se dedica somente às coisas transitórias, a nossa vida ela é variável, aí ela vai mudar muito. Mas quando nós olhamos para a eternidade, nós olhamos para Deus, que foi a preocupação de Moisés: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a administrar os nossos dias. Senhor, grava a eternidade nos nossos olhos, grava a eternidade no nosso coração. Para quê? Para juntar tesouro no céu. Para quê? Para ter a nossa vida escondida em Ti. Para quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, porque eu estou nele, a eternidade está nele, o tempo está nele, a criação está nele, irmãos. Não use a desculpa do eu não tenho tempo. Ao contrário, ore. Por tudo você ora. Por tudo, ou pelo menos devia orar. Por tudo você pergunta a Deus. Fala: Senhor, me ensina a administrar o meu tempo para a Tua glória. Irmãos, você não tem noção. Não tem noção de como nós desperdiçamos a nossa vida com discussões. Você não tem noção como desperdiçamos a nossa vida com a tecnologia, porque isso encanta, isso nos tira da realidade, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com o nosso coração, isso nos leva a procrastinar. Não, amanhã eu vou fazer, amanhã minha vida vai mudar, amanhã vai ser assim. Eu não mudo a minha vida, você não muda a sua vida, quem muda a nossa vida é Jesus, porque Ele é Deus e nós somos homem, Ele é eterno e nós somos limitados, irmãos. Olhe para isso, tenha fé nele, não em você. Não tente administrar o seu tempo. Assim como você pega e fala assim: eu entrego meu esposo nas suas mãos, eu entrego a minha esposa, eu entrego o meu trabalho, eu entrego a minha igreja. Senhor, eu entrego tudo. Chega e fala: Senhor, eu entrego o meu tempo nas tuas mãos. Como o Senhor quer que eu cuide dele? Como o Senhor quer que eu o administre para a tua glória? Eu não estou falando para você vir para a igreja de segunda a segunda. Eu não estou falando para você sair para evangelizar de segunda a segunda. Eu não estou falando para você orar 24 horas por dia. Eu não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando para você cuidar bem da tua vida e não desperdiçá-la e não jogá-la fora. Mas por que eu tenho que me preocupar em como eu vivo a minha vida? Porque teve alguém que estava lá no céu, deixou toda a sua glória, se fez carne, irmão Rosângela, se fez homem, irmão Everaldo, passou por todas as dores que nós passamos e muito mais, foi torturado, foi pregado no madeiro, sofreu uma morte terrível para te salvar, para te dar uma vida, não para você desperdiçá-la, não para você viver de qualquer forma. A tua vida é dele, é propriedade dele. Por isso, olha lá como tu vai viver. Olha lá como tu cuida dela. Olha lá como tu gasta o teu tempo. Jesus orou e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém, irmãos? O tempo é o nosso maior ativo, é a única coisa que todo mundo tem. E quando nós falamos que queremos fazer a diferença, ser sal da terra, mudar... Ih, rapaz. Deixa eu tirar o Bluetooth, né? Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós precisamos entender que para fazer a diferença, a gente precisa viver diferente.
E não é só as atitudes em si, é como usamos o nosso tempo. Tem muita gente, chega muitas vidas preocupadas. Como vamos fazer? Minha família está assim, está assado. Investir um pouco de tempo nela, você não sabe a diferença que tem. Você acha que servir a Deus é só ler a Bíblia? É só orar? Cuidar da tua família é primordial. Olhar para a tua casa é primordial. Passar um tempo com a tua família é fundamental. Porque aqueles que negam os seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. 1 Timóteo 5,8. Olhe para a tua casa. Gaste tempo ou invista tempo naquilo que é fundamental. E pare de deixar a vida ir embora pelos teus dedos.